Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Manhã. Assim que o céu se iluminou, enquanto toda a cidade Pena do Sol ainda estava escondida na escuridão antes do amanhecer. Cidade da Pena do Sol, clã da família Zal. Um jovem juvenil reagiu por instinto, tirou suas cobertas quentes e confortáveis, pulou da cama e vestiu suas roupas. Tudo isso foi feito de uma só vez. Naquela época, a maioria dos discípulos da seita familiar e até mesmo alguns dos servos ainda dormiam. Esse jovem tinha em torno de 13 a 14 anos, corpo magro e rosto infantil. Ele não era super bonito, mas ainda era bonito. Principalmente seus olhos, eles eram claros e cheios de vontade de lutar. Só mais um pouco e eu posso alcançar o segundo nível do caminho marcial, então eu vou mandar todos os outros discípulos da seita da família Zal se calarem. O nome desse jovem era Zalfeng. Há meio ano, ele veio da família Zal da Vila Folha Verde, família do ramo lateral, para a seita da família Zal Pena do Sol, contando com sua performance soberba. No ramo da Folha Verde, ele era um gênio para a sua idade e foi o primeiro a atingir o primeiro posto do caminho marcial. Daí em diante, ele deixou a vida de mortais e pisou no portal do cultivo. Naquela época, todos os idosos da aldeia o elogiavam por seu talento, dizendo que seu futuro não poderia ser medido. Sua seita familiar, seus pais, todos tinham grandes esperanças nele. No entanto, apenas Zalfeng sabia quantas vezes mais esforço ele colocou em comparação aos seus colegas, permitindo que ele se tornasse o gênio da Vila da Folha Verde. A família da aldeia da Folha Verde era um dos ramos laterais da seita principal da família Zal. A cada 5 anos, haviam 2 pessoas recomendadas para a seita principal. A pessoa que veio com Zalfeng foi Zal Shue, uma garota que alcançou o primeiro nível do caminho marcial apenas 2 meses depois dele. Depois de deixar a Vila da Folha Verdes, Zalfeng estava cheio de vontade de lutar, determinado a ir até a seita principal da família Zal e mostrar suas habilidades. No entanto, somente depois que ele foi até a seita principal da família Zal ele percebeu que era apenas um sapo no fundo de um poço. Em termos de população, a família Zal da Vila Folha Verde tinha apenas 100 pessoas, com apenas 7 a 8 pessoas da sua idade. Na família principal Zal, no entanto, havia dezenas de milhares de pessoas, e eles controlavam grandes porções de terra, minas e recursos. Comparado à família Zal da aldeia da Folha Verde, essa família era mais de 100 vezes maior. Na filial lateral da Vila Folha Verde, ele era considerado um talento, até mesmo um gênio para alguns. Aqui na seita Zal, no entanto, ele era considerado um dos cultivadores de nível mais baixo para sua idade, um humilde discípulo externo. Na seita Zal, havia muitos jovens da sua idade que tinham chegado ao segundo posto do caminho marcial. Havia até alguns que eram talentosos, tendo chegado ao terceiro posto. E de acordo com alguns rumores, alguns dos gênios das famílias já tinham chegado ao 4º posto. Confrontado com essa realidade, Zalfeng começou a perceber que ele não era nada comparado a eles. Ele era inocentemente ignorante e pequeno em comparação. Além disso, Zal Shue, a linda garota que veio com ele da Vila Folha Verde, ela lentamente se distanciou dele depois de entrar na seita Zal. Ela também interagiu mais e mais com um dos 3 principais discípulos entre os discípulos externos. Olhando para trás, quando Zal Shue ainda estava na Vila Folha Verde, ela o admirava e até o adorava. No entanto, naquela época, Zalfeng se concentrava apenas em cultivar e a ignorava. A partir daí, ele ficou cada vez mais desesperado e se esforçou mais em seu cultivo após sentir desespero. Ele fez um juramento, que assumiria um lugar no topo da cidade Pena do Sol na seita Zal. Caso contrário, ele nunca mais voltaria para a Vila da Folha Verde. Asterisco, 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 asterisco. Depois de se lavar, Zalfeng respirou fundo e correu em direção ao campo de artes marciais da seita familiar. Zalfeng deu meio passo com ambos os punhos carregando o vento e praticou os punhos de metal flamejante da seita Zal. Punhos de metal flamejante era apenas uma arte marcial básica, mas Zalfeng a praticava cuidadosamente, aprimorando-a lindamente. Em termos leigos, as artes marciais normais eram divididas em 5 categorias: básico, baixo, médio, alto e pico. As artes marciais básicas, as mais baixas das artes marciais, eram usadas para fortalecer o corpo e o sangue, mas o dano causado por elas era muito restrito. Normalmente, quanto maior o nível de uma arte marcial, maior o dano causado por ela e melhor para o cultivo. Entretanto, com a identidade secundária de Zalfeng, além de não ter nenhum talento excepcional, era muito difícil para ele aprender artes marciais de nível mais alto. Estou no primeiro posto do caminho marcial há muito tempo.
No entanto, para passar para o segundo posto, ainda me falta algum tempo. Depois de praticar por um tempo, o rosto de Zhaofeng estava coberto de suor e sua respiração estava acelerada. O talento de Zhaofeng não era considerado ruim, a razão pela qual ele não conseguia alcançar os outros era porque ele não tinha habilidades marciais de uma classificação mais alta. Ele também não era rico, como os principais discípulos da família que podiam comprar pílulas preciosas para aumentar sua velocidade de cultivo. Alguns dizem que alguns discípulos da seita Zhao usariam essas pílulas preciosas desde o nascimento para fortalecer seus corpos. Antes de atingir 10 anos de idade, eles já haviam rompido o primeiro posto do caminho marcial, ganhando uma certa vantagem em comparação aos outros. Na linha de partidas, Zhaofeng já estava separado demais deles. Meia hora depois, o sol lentamente surgiu à vista. No campo de artes marciais, alguns dos discípulos da seita Zhao chegaram lenta mais firmemente, e alguns riram e brincaram uns com os outros. Entretanto, quando suas visões pousaram em Zhaofeng, seus olhos de repente ficaram frios, e alguns até demonstraram desdém. Essa atitude não era apenas direcionada a Zhaofeng. Os discípulos da seita Zhao menosprezavam todos que vinham dos ramos laterais. Diante daqueles que vinham dos ramos laterais, eles sentiam uma certa quantidade de poder. Quando Zhaofeng estava perdido em seus pensamentos, um som veio assobiando de suas costas. Pequena vassoura! Pare aí! Uma mão forte como metal atingiu-o com força no ombro. É você! Zhaofeng foi pego desequilibrado e quase caiu. Felizmente, suas habilidades principais eram boas, então ele se firmou. O cara que veio era um jovem vestido de preto. Seu corpo era informe e musculoso, e ele tinha sobrancelhas grossas. Seus olhos tinham um tom de brincadeira dentro deles enquanto ele olhava para Zhaofeng que tinha acabado de se firmar. Zhao Kun. Qual é o significado disto? Zhaofeng tinha o rosto cheio de raiva e queria bater em Zhao Kun. Quando Zhaofeng chegou pela primeira vez à seita Zhao, os dois tiveram um pequeno conflito. Isso porque Zhao Kun estava zombando daqueles que vinham dos ramos laterais e Zhaofeng estava insatisfeito com ele. Zhao Kun era uma pessoa que se vingava em todas as oportunidades possíveis, e a partir de então, quando encontrava Zhaofeng, ele o humilhava de todas as maneiras. Zhao Kun. Com sua força, se você não conseguir derrotar esse discípulo do ramo lateral em 10 movimentos, então não seria legal. 10 movimentos? Zhao Kun já está no pico do segundo rank do caminho marcial. Para lutar contra aquele garoto, acho que 3 movimentos serão o suficiente. 3 movimentos? Se eles lutarem direto, não será tão fácil. Os discípulos próximos disseram, prontos para assistir ao show. A maioria das pessoas não se importava com o que acontecia, então falavam sem restrições. 3 movimentos. Zhao Kun levantou a cabeça e riu com um olhar de desdém no rosto. Vocês estão todos me menosprezando. Para derrotar esse garoto, só preciso de um movimento. Só precisa de um movimento. Os discípulos presentes tinham expressões de choque no rosto. Um movimento. As sobrancelhas de Zhaofeng franziram e seu rosto mudou. A raiva em seu coração também aumentou novamente. Ele e Zhao Kun tinham apenas uma classificação de diferença entre eles. Se Zhao Kun se saísse bem, talvez ele pudesse vencer em 3 movimentos. Isso era verdade. No entanto, apenas um movimento. Isso foi uma humilhação. Diante dos olhos provocadores de Zhao Kun, Zhaofeng se acalmou logo e pensou. Não posso cair nessa armadilha. Mesmo que eu sobreviva a esse movimento, ele ainda vai me humilhar depois. Estando na seita Zhao por meio anos, Zhaofeng foi espancado algumas vezes e aprendeu a suportar isso. Estou bem cansado do treino de hoje. Deixe-me descansar alguns dias, e então lutarei com você. O rosto de Zhaofeng ficou inexpressivo e ele saiu sem dizer mais nada. Sua performance fez Zhao Kun, que tinha a mesma idade, parar para pensar. Ok, garoto, vou deixar você escapar hoje, mas da próxima vez que nos encontrarmos, não se esqueça da batalha de um movimento de hoje. Os olhos de Zhao Kun emitiam uma sensação fria e astuta. Batalha de um movimento? O coração de Zhaofeng acelerou mais uma vez e ele pensou. Parece que Zhao Kun não vai me deixar escapar. Preciso alcançar o segundo posto do caminho marcial em breve. Só então poderei lutar contra Zhao Kun. O coração de Zhaofeng ficou tenso mais uma vez. Depois de deixar o campo das artes marciais, Zhaofeng voltou para casa. Como Zhaofeng conseguiu entrar na seita principal da família Zhao, seus pais também ganharam um pouco de sua fama e entraram na seita Zhao. Essa deveria ser a fama dos seus pais.
Zhao Feng, no entanto, só se sentiu envergonhado porque sua performance nas seitas Zhao poderia fazer seus pais se sentirem desapontados. Ele também poderia decepcionar aqueles da geração mais velha que tinham altas expectativas dele na vila. Estou de volta. Um homem profundo e calmo saiu. Era o pai de Zhao Feng. Zhao Tianyan. Feng, venha rápido e coma alguma coisa. Era sua mãe, Zhao Shi, que tinha um olhar carinhoso no rosto enquanto trazia um pouco de comida da cozinha. Toda vez que Zhao Feng voltava para casa, ele conseguia sentir o calor e o amor daqui. Obrigado, mãe. Isso é tão gostoso. Zhao Feng murmurou pela boca, que estava cheia de comida. Enquanto comiam, Zhao Tianyan e Zhao Shi não falavam, como se tivessem algo em mente. Pai, mãe, o que vocês estão? Zhao Feng viu que seus pais tinham expressões solenes e pareciam ter algo a dizer. Zhao Tianyan e Zhao Shi se entreolharam e então deram um longo suspiro. Deixe-me dizer. Há pouco tempo, o alto escalão da seita enviou algumas pessoas com uma carta. Zhao Tianyan pausou por um momento. O nível mais alto da seita. Zhao Feng não entendeu. Zhao Tianyan tinha um rosto solene e disse. A seita agora fez algumas novas regras. Se os jovens do ramo lateral não conseguirem passar para o segundo posto, eles não terão o direito de participar do concurso de luta familiar. Se, antes dos 15 anos, eles não conseguirem chegar ao terceiro posto, eles serão enviados de volta para seus ramos. O quê? O coração de Zhao Feng parou por um segundo e seu rosto mudou drasticamente. A competição de treino familiar era onde todos os jovens lutavam para mostrar suas habilidades. Os que ganhassem receberiam recompensas ricas e teriam a chance de se tornar um discípulo interno, que seria totalmente treinado pela família. Assim, a competição de luta familiar era uma chance de os discípulos externos se transformarem de um peixe em um dragão. Se perdessem a chance de entrar, era considerado o mesmo que ser expulso pela seita. E a regra que deixou o coração de Zhao Feng frio foi a última: antes dos 15 anos, aqueles que não conseguirem atingir o terceiro grau do caminho marcial serão enviados de volta às famílias ramificadas. Não, isso não pode ser verdade. A voz de Zhao Feng era suave, e suas duas mãos estavam cerradas. Ele e seus pais não teriam coragem de serem mandados de volta para a Vila da Folha Verde. Essa regra é definida apenas para os discípulos do ramo lateral. Sua mãe Zhao Qi tinha um olhar de insatisfação no rosto. Mãe, pai, está tudo bem. Vou treinar ainda mais e alcançar o segundo posto do caminho marcial antes da competição de luta familiar. Zhao Feng cerrou os dentes e disse enquanto tremia. Ainda faltam 2 meses, e para se registrar, você precisa se inscrever um mês antes. Passar para o segundo lugar em um mês provavelmente não é fácil. Zhao Tiantang balançou a cabeça. Só daqui a um mês? Os olhos de Zhao Feng estavam turvos, como se ele tivesse caído na escuridão. Se faltassem 2 meses, e ele dobrasse seus esforços, havia uma chance de 20 a 30% de sucesso. Para romper em um mês, no entanto, ele não tinha nenhuma confiança. Depois de ficar em silêncio por um longo tempo, Zhao Xin enxugou o canto dos olhos e falou suavemente. Feng, não importa se você falhar, você ainda nos deixa orgulhosos. O máximo que vai acontecer é retornarmos para a Vila Folha Verde e viver uma vida normal. Se retornarmos para a Vila da Folha Verde, você ainda será o mais talentoso de lá. Eu preferiria que você fosse a cabeça de uma galinha do que o rabo de uma fênix. Zhao Tianyan concordou com a cabeça. Sendo pais, eles preferem que seus filhos estejam seguros, mesmo que suas vidas sejam normais. Voltar para a Vila Folha Verde? Não. Zhao Feng balançou a cabeça furiosamente. Não vou voltar para a Vila da Folha Verde para levar uma vida normal. Certa vez, ele fez um juramento. Ter um bom desempenho, ganhar um lugar na seita Zhao e na Cidade da Pena do Sol, e possuir sua própria terra. Seu coração ansiava pelo 9º nível do caminho marcial e pela terra que fica além, no mundo exterior. Como eu poderia estar disposto a perder e retornar dessa maneira? Zhao Feng se conteve para não chorar, gritou e simplesmente saiu correndo de casa. Feng Ye! Não seja teimoso! Os pais dele gritaram. De repente, trovões e relâmpagos uivaram no céu e começou a chover lá fora. Zhao Feng guardou o desespero em seu coração, uivou de volta para o céu e correu para a chuva. Neste momento, os relâmpagos brilharam em todos os lugares, fazendo o rosto de Zhao Feng se iluminar. Não é bom! Zhao Feng sentiu uma pressão vindo em sua direção e, quando olhou para cima, ficou chocado com o que viu. Desde o nascimento,
Ele nunca tinha visto relâmpagos tão próximos uns dos outros, como uma teia de aranha. Naquele breve momento, o raio acima parecia estar sob algum tipo de poder, o que fez a dimensão rachar. Um raio preto veio do espaço sideral. Passou pelo relâmpago e fez com que belas ondulações aparecessem, parecendo um sonho. Era impossível imaginar o que era aquela linha preta, ela era capaz até mesmo de ignorar o poder do relâmpago. Zhao Feng sentiu seus pés ficarem dormentes, seu cabelo e roupas ficaram pretos e trovões ecoavam sem parar em seus ouvidos. O mundo inteiro de repente ficou em silêncio. Isso é! Seu rosto estava branco, olhando para seus pés ele viu uma estranha bola de gude preta, como um globo ocular. Foi esse item que causou a linha preta. O mármore em forma de olho parecia ter vida, emitindo um som de batida enquanto encarava Zhao Feng bem nos olhos. No entanto, o bater do globo ocular parecia bater em sincronia com seu próprio coração, dando a Zhao Feng uma sensação amigável. Nesse momento, ele sentiu uma espécie de convocação. Este item tem vida. Ele prendeu a respiração, pronto para qualquer sinal de perigo. No entanto, antes que pudesse se mover, a bola de gude, parecida com um globo ocular, se transformou em uma imagem residual ao atingir o olho esquerdo de Zhao Feng. Zhao Feng gritou e então desmaiou. Antes de desmaiar, ele só teve um pensamento. Estou ferrado, meu olho ficou cego. Sem saber quanto tempo havia passado, Zhao Feng começou a recuperar a consciência, mas não conseguia sentir seu corpo. A única coisa que ele sentiu foi dor no olho esquerdo. Olho esquerdo? Zhao Feng ficou gelado e, de repente, lembrou-se do que aconteceu. Antes de desmaiar, o estranho globo ocular em forma de mármore apunhalou direto seu olho esquerdo. Se não tivesse havido nenhum acidente, meu olho esquerdo poderia ter ficado cego e provavelmente poderia ser comparado àqueles feios e furiosos dragões de um olho. Quando pensou nisso, Zhao Feng teve vontade de chorar. Havia um som semelhante ao de um batimento cardíaco, emitindo uma sensação familiar e gentil, ressoando no olho esquerdo, que havia sido perfurado. Ele pensou em seu olho esquerdo e naquele momento, sua consciência se fundiu com seu olho esquerdo. Seu cérebro de repente tremeu e a consciência de Zhao Feng entrou em uma dimensão totalmente escura. Este lugar é... Zhao Feng tinha medo do desconhecido, e ver um lugar tão estranho estava completamente fora de seu conhecimento. Sua consciência foi atraída pela tênue luz verde emitida do centro do lugar escuro como breu. Aquela tênue luz verde parecia tão misteriosa e infinitamente profunda. Ela girava lentamente, como se tivesse sobrevivido dos tempos antigos até agora, dando às pessoas uma sensação de vida e eternidade. A consciência de Zhao Feng foi completamente absorvida por ele, e ficou tão absorta que ele não despertaria, nem quando o céu envelhecesse ou quando a dimensão fosse destruída. O antigo está quebrado, e os deuses antigos mortos se transformarão em 1 trilhão de pó. O suspiro que veio com ele parecia tão antigo e triste. Ele reverberou pela área escura como breu, como se viesse dos próprios tempos antigos. Quem está aí? A consciência de Zhao Feng oscilou, e todo o seu corpo ficou frio. Ele examinou a área, mas não conseguiu ver ninguém. Aquele som parecia vir do próprio espaço. Existe uma alma no universo que está perfeitamente em sincronia comigo? Isso é destino? A voz misteriosa disse para si mesma. Quem está aí se esgueirando? Zhao Feng reprimiu seu medo e gritou. Para continuar minha linhagem do olho, você governará a todos, controlará todas as raças. Você, jovem sortudo, não me decepcione. A área escura de repente jorrou uma consciência antiga, que então desapareceu. Tudo permaneceu calmo. Zhao Feng respirou fundo, mas antes que pudesse pensar mais, uma sensação dolorosa surgiu em seu olho esquerdo. Dentro da sala, o sol escaldante entrava pela janela. Meu olho! Zhao Feng gritou e apertou o olho esquerdo, que agora estava inchado, vermelho e queimando de dor. Nesse momento, Zhao Feng de repente acordou e voltou à realidade. Este era o quarto dele. Zhao Feng estava deitado na cama, e seu corpo ainda tinha pedaços carbonizados de quando foi atingido pelo raio. Nesse momento, a dor vinda do olho esquerdo fez suar e se revirar no quarto. Foi bom que, com o passar do tempo, a dor finalmente desapareceu. Meu olho! Zhao Feng tinha um rosto cheio de preocupação e lentamente afrouxou o aperto em volta do olho esquerdo. Ele tinha certeza de que seu olho esquerdo ainda conseguia ver a luz. Entretanto, quando seu olho esquerdo viu o primeiro raio de sol, a forte queimação em seu olho fez apertar os olhos, mas ainda assim fez Zhao Feng soltar o ar.
Seu olho esquerdo finalmente se adaptou à luz do sol e finalmente conseguiu ver o mundo exterior. No entanto, o que aconteceu depois deixou Zhao Feng em choque. Naquele momento, o mundo inteiro parecia ter se tornado uma mistura de dezenas de milhares de cores diferentes. A visão do seu olho esquerdo fazia tudo parecer perfeitamente claro e bonito. Zhao Feng até viu partículas no ar, o que certamente não era algo que a visão normal poderia ver. Ele até viu claramente formigas em uma árvore a 100 metros de distância e as nervuras de uma folha. O que está acontecendo? Meu olho esquerdo pode até. Zhao Feng pensou sobre isso depois que o choque passou e revelou alguma felicidade em seu rosto. Ele tinha certeza de que seu olho esquerdo havia passado por uma série de mudanças e estava pelo menos 10 vezes, ou mais forte que o olho original. Zhao Feng pegou um espelho e olhou atentamente. O tamanho do olho esquerdo era o mesmo de antes. A única diferença era que o centro do olho dele era mais escuro que o original. E quando ele usava totalmente o olho esquerdo, o globo ocular emitia um leve brilho de luz verde. Essas mudanças, embora não muito óbvias, aceleraram os batimentos cardíacos de Zhao Feng. Será que aquele olho misterioso se fundiu com meu olho esquerdo? O coração de Zhao Feng estava feliz, mas também preocupado ao mesmo tempo. Depois de um tempo, ele respirou fundo e saiu do quarto. Feng'er, você não acordou por um dia e uma noite, não me deixe preocupado. Zhao Xi viu que seu filho estava bem e ficou super feliz. Mãe, estou bem. Posso até ter tido sorte com esse desastre. Zhao Feng riu. No entanto, seu rosto logo se voltou. Espere. Mãe, você disse que eu fiquei inconsciente por um dia e uma noite. Sim, naquele dia você foi atingido por um raio, mas o alquimista disse que você estava apenas inconsciente. Zhao Xin enxugou os olhos e ficou assustada com o que poderia ter acontecido. Quando conversaram, o estômago de Zhao Feng roncou, só então ele sentiu fome. Venha. Vou fazer um pouco de comida para você comer. Zhao Xi foi até a cozinha e começou a trabalhar. Nesse momento, Zhao Feng continuou usando o olho esquerdo para observar tudo e sentiu que seu corpo também passava por algumas mudanças. A mudança mais óbvia foi sua velocidade de reação. Enquanto comiam, os olhos de Zhao Feng pousaram em uma mosca. Seu olho esquerdo viu a rota de voo da mosca, ele conseguiu até diferenciar o gênero e também viu as listras em suas asas. Ele balançou os achis por instinto. De repente, o zumbido parou. Zhao Feng olhou para a mosca morta por seus achis e riu profundamente em seu coração. Isso foi bom. Isso foi muito bom. Por causa de seu olho esquerdo, a velocidade de reação e os sentidos de Zhao Feng ultrapassavam em muitos de pessoas normais. Depois de comer, Zhao Feng se sentiu cheio de energia e caminhou em direção ao campo de artes marciais. Ele tinha a sensação de que a mudança em seu olho esquerdo poderia mudar sua vida. Seu olho esquerdo emitiu chiados de calor e depois disso, também emitiu um som de batimento cardíaco. Ele não sabia que, à medida que o misterioso globo ocular se fundia com ele, sua linhagem e seu corpo estavam mudando lentamente. Campo de artes marciais. Zhao Feng estava normal e começou a praticar suas primeiras artes marciais. Zhao Feng, você finalmente chegou. Pensei que você seria uma tartaruga escondida em seu casco. Uma risada veio do outro lado do campo de artes marciais. Caramba! Zhao Feng disse droga em seu coração e então olhou para o musculoso Zhao Kun, que estava dando passos largos enquanto se aproximava. Ele então se lembrou da batalha de um movimento com Zhao Kun. Com a risada de Zhao Kun, muitos discípulos da seita no campo das artes marciais se reuniram ao redor. Parece que não pode ser evitado. Zhao Feng só conseguiu se aproximar. Zhao Feng, prepare-se. Um movimento. Só preciso de um movimento para fazer você cair. O corpo enorme de Zhao Kun parecia o de um tigre e pressionava Zhao Feng. Assim que suas palavras terminaram. Usando uma postura estranha, suas duas mãos e corpo se contraíram. Então, como uma cobra venenosa, deu uma sensação sombria e assustadora. Zhao Feng sentiu um arrepio, como se estivesse sendo atacado por uma cobra venenosa. Uau! É a arte marcial de alto nível 13 mudanças da cobra venenosa. Da multidão veio um grito animado de alguém que reconheceu o movimento de Zhao Kun. Arte marcial de alto nível, como isso é possível? A maioria dos discípulos de segundo nível só pode ir à biblioteca de artes marciais e obter artes marciais de nível médio. Como Zhao Kun poderia obter uma de alto nível? Você pode não saber, mas o avô de Zhao Kun é um dos anciãos da seita. Não é de se admirar que Zhao Kun tenha confiança em vencer com o movimento.
é porque ele aprendeu as 13 mudanças da cobra venenosa. Todos os discípulos ao redor da área sentiram frio, até mesmo alguns daqueles cujo cultivo excedias Alcun lançaram-lhe um olhar solene. É uma habilidade de artes marciais de alto nível. Zhao Feng respirou fundo. Na seita Zhao, os discípulos abaixo do 4º nível do caminho marcial só podiam aprender artes marciais de nível baixo ou médio. Quanto a Zhao Feng, como ele ainda não havia alcançado o 2º nível do caminho marcial, ele não poderia entrar na biblioteca de artes marciais da seita, então ele não poderia nem aprender artes marciais de baixo nível. 13 mudanças da cobra venenosa era uma habilidade de artes marciais de alto nível, e o dano causado por ela era muito maior quando comparado às artes marciais de nível baixo e médio, sem mencionar as artes marciais de nível básico. Neste momento, a mão em movimento de Zhao Kun até mesmo deu uma enorme pressão em Zhao Feng, como se ele só precisasse se mover e a cobra venenosa atacaria. Não é de se admirar que Zhao Kun tenha confiança para me derrubar com um único movimento. O coração de Zhao Feng acelerou, pois ele sabia que, em circunstâncias normais, ele não conseguiria fazer nenhum movimento com uma habilidade de arte marcial de alto nível. E mesmo assim, o cultivo de Zhao Kun era um nível maior que o seu. Sob pressão, Zhao Feng sentiu seu olho esquerdo se mover, o que lhe deu uma sensação de excitação. Zhao Feng agora colocou todo o seu poder no olho esquerdo e mirou em Zhao Kun. Ninguém percebeu que, naquele momento, o olho esquerdo de Zhao Feng emitia um leve brilho verde. Zhao Feng sentiu como se tivesse entrado em modo de supervisão. Em sua visão, o corpo de Zhao Kun estava aumentado, e cada mudança, incluindo sua taxa de respiração, batimento cardíaco, músculos do corpo, veias, tudo era visto com seu olho esquerdo. E naquele momento, o mundo pareceu desacelerar muitas vezes. No entanto, a velocidade do mundo não diminuiu. A mudança foi a velocidade de reação do próprio Zhao Feng. Sob pressão, o coração de Zhao Feng sentiu-se extremamente tranquilo e calmo. Seu oponente, Zhao Kun, sentiu um arrepio desconhecido e teve a sensação de que todos os seus segredos haviam sido revelados. Terceira mudança da cobra venenosa. Zhao Kun tinha um rosto cheio de escuridão e usou seu golpe mais forte sem hesitação. Seu corpo era como uma cobra venenosa e, como um raio, tinha velocidade e poder extremos. Num piscar de olhos, os 2 dedos de Zhao Kun estavam juntos, e como os dentes de uma cobra venenosa, cortaram o ar enquanto avançavam em direção a Zhao Feng. Tão rápido. Muitos dos discípulos das seitas pensaram. Muitos jovens do 2º nível do caminho marcial nem sequer conseguiam ver como Zhao Kun se movia. No momento em que os dentes, como dedos, de Zhao Kun estavam prestes a atingir Zhao Feng. De repente, um punho forte atravessou o ar, atingindo o braço de Zhao Kun, fazendo-o cair. O que aconteceu? Zhao Kun sentiu sua mente estremecer enquanto seu corpo ficava rígido devido ao choque e seu braço ficava dormente. Seus dedos, que estavam a apenas meia polegada do peito de Zhao Feng, não conseguiam se mover mais um pouco. O estômago de Zhao Kun de repente sentiu uma dor e ele foi arremessado para longe com um grito. O que aconteceu? Todos os discípulos gritaram em choque. Um movimento e você perdeu. Zhao Feng tinha uma expressão de choque e excitação que era difícil de esconder. Eu ganhei? E eu ganhei em um movimento? Antes da batalha, por causa das mudanças no olho esquerdo, Zhao Feng estava confiante de que, confiando em sua velocidade de reação e visão, ele seria capaz de bloquear um dos movimentos de Zhao Kun. Se bem usado, ele poderia bloquear mais de 10 movimentos. O resultado, no entanto, ficou bem acima de suas expectativas. O ataque de Zhao Kun foi muito rápido para alguns espectadores, mas sob seu olho esquerdo, todos os seus movimentos eram claros como o dia. E quando o olho esquerdo foi ativado em sua capacidade máxima, Zhao Feng sentiu que os movimentos do oponente pareciam lentos e desajeitados. Ele ficou surpreso porque viu falhas na habilidade de Zhao Kun. Falhas. Falhas em uma arte marcial de alto nível. Zhao Feng também não entendeu como ele conseguia ver as falhas do oponente tão facilmente. Talvez fosse porque o oponente não tinha polido completamente a habilidade. Por fim, Zhao Feng reagiu por instinto, assim como fez com a mosca, e deu um golpe mortal no oponente, o que lhe permitiu vencer com um único movimento. Todos os discípulos no campo de artes marciais ficaram chocados. Eu vi errado. Quem perdeu foi Zhao Kun. Você está certo. A pessoa que perdeu foi Zhao Kun. Todos os discípulos de Zhao arregalaram os olhos e fizeram caretas estranhas. Como isso é possível? Como eu poderia perder para esse cara? Zhao Kun tinha uma expressão interrogativa. Sim.
Ele perdeu tão de repente que não entendeu. Nesse momento, as expressões nos rostos de Zhao Feng e Zhao Kun eram comparáveis. Foi por acidente. Quando os discípulos de Zhao viram a expressão no rosto de Zhao Kun, eles entenderam. Depois que isso foi dito, todos começaram a concordar. Você está certo. A sorte desse garoto deve ser boa demais, ele ganhou por acidente. A sorte dele deve ser boa demais. A multidão concordou com o motivo da vitória de Zhao Feng. Sorte? Talvez. Zhao Feng deu um leve sorriso e se virou para sair. Garoto! Fique aí! Zhao Kun apertou o estômago enquanto se levantava lentamente antes de forma sombria, dizer. Zhao Feng! Você só teve sorte antes, é por isso que venceu. Vamos lutar de novo. Lutar de novo? Zhao Feng franziu as sobrancelhas e olhou para Zhao Kun. Primeiramente, você está ferido. Segundo, não tenho tempo. Depois de dizer isso, ele se virou para um canto do campo de artes marciais e deixou para trás um grupo de discípulos com rostos atônitos. Bastardo! Depois que eu estiver curado, aperfeiçoarei minhas 13 mudanças da cobra venenosa, então lutarei com você. Zhao Kun tinha uma expressão de raiva quando saiu sem dizer mais nada. Olhando para trás na luta, Zhao Kun tinha suas próprias razões para ter perdido, e havia 3 razões principais. Primeiro, ele menosprezou seu oponente. Em segundo lugar, ele havia aprendido apenas os 3 primeiros movimentos das 13 mudanças da cobra venenosa, e ainda havia muitas falhas, pois ainda não havia sido aperfeiçoado. Terceiros, Zhao Feng teve muita sorte. Do outro lado do campo das artes marciais, Zhao Feng começou a praticar. A razão pela qual consegui vencer a última luta foi principalmente porque Zhao Kun me desprezou demais, assim como o fato de que ele ainda não havia aperfeiçoado a habilidade de arte marcial de alto nível, o que me permitiu cometer erros. Zhao Feng sabia a resposta em seu coração. Zhao Kun definitivamente não pegaria leve com ele na próxima luta, e se ele aperfeiçoar as 13 mudanças dos 3 primeiros movimentos errados da cobra venenosa, então Zhao Feng não tem confiança alguma em vencer novamente. Isso porque a diferença entre o primeiro e o segundo nível do caminho marcial era muito grande. O caminho marcial tinha 9 níveis no total, os 3 primeiros níveis eram conhecidos como níveis de poder. As classificações de poder serviam para ganhar mais força e aumentar a base de alguém. Então, a primeira e a segunda fileiras do caminho marcial tinham uma diferença de cerca de 100 kg em termos de força. É por isso que, em condições normais, ser um primeiro e vencer um segundo do caminho marcial foi tão surpreendente, ainda mais vencer por um movimento. O ponto-chave ainda é aumentar minha força. Zhao Feng respirou fundo e começou a praticar punho de metal flamejante novamente. O primeiro movimento. O segundo movimento. O terceiro movimento. O punho de metal flamejante parecia tão suave quanto água, mais suave do que nunca. Quando Zhao Feng terminou seus movimentos, ele tinha um olhar animado em seu rosto. O punho de metal flamejante tinha um total de 32 movimentos, e ele agora podia terminá-los em uma respiração, uma velocidade muito mais rápida do que antes. O poder dos movimentos também havia aumentado. Após terminar os movimentos, ele sentiu que seu sangue fluía melhor e mais rápido do que antes, como se estivesse queimando. Ao mesmo tempo, a batida vinda do seu olho esquerdo tornou-se ainda mais óbvia. Zhao Feng fechou os olhos e sua consciência interagiu com a dimensão escura como breu. No centro da dimensão, havia uma tênue luz verde. No início, a tênue luz verde tinha um raio de cerca de 60 centímetros e era especialmente fraca. Agora, porém, o comprimento e o brilho da tênue luz verde pareciam ter aumentado. Poderia ser? As habilidades do olho esquerdo estão diretamente ligadas à minha própria força? Zhao Feng adivinhou em seu coração. As mudanças em seu olho esquerdo lhe deram a chance de mudar seu destino. Primeiro, o deixou derrotar Zhao Kun. Segundo, quando ele praticou seus movimentos, eles se tornaram super suaves. De novo. Os olhos de Zhao Feng ficaram afiados quando ele começou a praticar punho de metal flamejante novamente. A velocidade de movimento de Zhao Feng ficou cada vez mais rápida, e os movimentos começaram a se conectar perfeitamente entre si. Depois de praticar pela terceira vez, a velocidade já havia se tornado 2 vezes mais rápida do que antes, e o dano também havia aumentado muito. Por meio da respiração, ele sentiu o sangue circular melhor e as partes do corpo que antes não conseguiam ser fortalecidas também começaram a ficar mais fortes. Nessa velocidade, só precisarei de mais alguns dias para chegar ao segundo nível do caminho marcial. Zhao Feng sentiu que seu aumento era muito óbvio.
Ele praticou até a noite, depois enxugou o suor e voltou para casa. Depois de chegar em casa, ele ainda estava pensando na mudança em seu olho esquerdo. Para continuar minha linhagem do olho, você governará a todos, controlará todas as raças. Você, jovem sortudo, não me decepcione. Ele se lembrou da voz que veio da dimensão escura antes de desmaiar. Este olho pode ter vindo de uma existência semelhante a um deus antigo e, em um acidente, se fundiu com meu próprio olho. Zhao Feng presumiu. Mesmo à noite, quando ele abria os olhos, ele ainda conseguia ver tudo lá fora. A escuridão da noite teve quase zero influência sobre Zhao Feng. Seus olhos ainda viam os pássaros que estavam a algumas milhas de distância. Zhao Feng estava deitado na cama à noite e sentiu seu olho esquerdo liberando ondas de calor, que se fundiram com seu sangue. Com essa sensação estranha, Zhao Feng adormeceu. À segunda manhã, Zhao Feng acordou, esticou seus 4 membros e foi praticar no pequeno pátio. Este quintal é muito velho e o ambiente é ruim. Quando eu estiver mais forte, definitivamente vou deixar meus pais morarem dentro de um quintal grande. Zhao Feng pensou em seu coração. Rapidamente, ele começou a praticar os 32 movimentos do punho de metal flamejante. Os punhos carregavam o vento e agora continham poder extremo. Assim que Zhao Feng deu alguns socos, ele sentiu que algo estava errado. Entre suas respirações, seu sangue fervia e exalava uma aura de poder, cada soco continha pelo menos 200 a 250 kg de força. O quê? Zhao Feng ficou chocado, e seus 2 punhos queimaram em 2 manchas de luz vermelha. Um dos socos atingiu a grande árvore à sua frente, e um galho, tão grosso quanto um punho, quebrou-se em pedaços. Não! Esse definitivamente não é o poder de um primeiro rank, poderia ser. O coração de Zhao Feng deu um pulo. Para provar seus pensamentos, ele respirou fundo e colocou toda a sua força em um só golpe. O chão tremeu e as camadas de terra se desintegraram, deixando a pegada de Zhao Feng com 1 centímetro de profundidade no chão. Sua expressão ficou feliz, então uma de suas palmas atingiu uma pedra que pesava pelo menos 30 kg e a quebrou em pedaços. Esse tipo de poder não era algo que o primeiro nível do caminho marcial poderia fazer. Segundo nível do caminho marcial. Eu alcancei o segundo nível do caminho marcial. Zhao Feng fechou os olhos e começou a sentir o poder percorrendo seu corpo. A princípio ele pensou que chegar ao segundo posto levaria pelo menos alguns dias, mas não percebeu que chegaria lá depois de apenas uma noite de sono. Sua consciência foi para dentro do olho esquerdo, onde Zhao Feng descobriu que a tênue luz verde havia se estendido de cerca de 60 centímetros para 67 centímetros. Ele sentiu que sua energia estava melhor do que antes e que também havia mudanças diferentes que não podiam ser explicadas. Depois de chegar ao segundo nível do caminho marcial, não estarei mais no fundo e também terei o direito de participar do concurso de luta em família. Zhao Feng ficou muito animado, mas logo se acalmou. O caminho marcial tinha 9 níveis, e cada nível era mais difícil de alcançar que o anterior, semelhante a uma pirâmide. Todos sabiam que as 3 primeiras classificações eram conhecidas como classificações de poder e também eram conhecidas como aprendizes marciais. Os aprendizes de artes marciais usavam a força para fortalecer seus corpos e fornecer uma base sólida para os reinos posteriores. Embora o aprendiz marcial fosse muito baixo, pois era considerado apenas ter entrado no portal das artes marciais, cultivar até o pico do 3º posto não era para ser menosprezado, pois alguém teria pelo menos 400 kg de força. Aqueles nascidos com melhor talento poderiam ter até mais de 500 kg de força. Eles podiam rasgar tigres e destruir ursos com as próprias mãos. Embora Zhao Feng tivesse apenas chegado ao segundo rank, ele tinha cerca de 250 a 300 kg de força, o que estava bem além das capacidades de pessoas normais. Se fosse acompanhado por fortes habilidades marciais, dezenas de pessoas normais nem seriam capazes de alcançá-lo. Se eu puder alcançar o 3º nível do caminho marcial e tiver cerca de 350 a 400 kg de força, minha força geral pelo menos dobrará. Zhao Feng pensou em seu coração. Claro. O que ele ansiava era o 4º nível do caminho marcial. O 4º ao 6º nível do caminho marcial eram conhecidos como níveis de acumulação, eles também eram conhecidos como artistas marciais, aqueles que eram verdadeiros artistas marciais. Após entrar neste reino, o artista marcial não teria apenas um corpo e sangue fortes. Eles também poderiam fortalecer seus órgãos e usar o poder da força interior, que superava o de ataques musculares puros. Quando alcançavam o nível de artista marcial, eles deixavam os reinos das pessoas mundanas e entravam em um nível mais alto.
De volta à Vila da Folha Verdes, Ao Feng teve o desejo de se tornar um verdadeiro artista marcial, e entrar na seita Zhao fez com que esse sonho se tornasse um passo mais próximo. Depois de entrar no segundo nível do caminho marcial, Ao Feng imediatamente contou aos seus pais. Segundo nível do caminho marcial? Seu pai Zhao Tianyan e sua mãe Zhao Shi ficaram surpresos, mas respiraram fundo. Como Zhao Feng foi capaz de alcançar o segundo posto na cidade sem a ajuda externa, seu talento pode ser considerado melhor do que o de algumas pessoas. Tudo o que você precisa fazer nos próximos 2 meses é se preparar para o concurso de luta em família. Não precisamos que você se saia extremamente bem, apenas não perca a cara. Zhao Tianyan revelou um sorriso feliz. Zhao Shi também tinha um sorriso satisfeito. Eles ficaram muito satisfeitos e não tinham grandes expectativas para que Zhao Feng chegasse a esse ponto. No entanto, o objetivo de Zhao Feng não se restringia apenas a isso. Ele queria se tornar um verdadeiro artista marcial, talvez até mesmo atingir o auge das artes marciais. Depois de avançar para o segundo nível, meu status dentro da seita agora é mais alto e tenho o direito de entrar no primeiro andar da Biblioteca de Artes Marciais. A Biblioteca de Artes Marciais da seita continha muitas habilidades diferentes de artes marciais. Pensando nisso, Ao Feng foi imediatamente em direção à Biblioteca de Artes Marciais. Irmão Feng. No meio do caminho, uma voz ligeiramente chocada de uma garota o parou. A voz da jovem tinha um som familiar e era confortável de ouvir. O corpo de Zhao Feng ficou rígido. Do seu lado saíram um menino e uma menina cujas idades não eram muito altas. O homem estava vestido de roxo, tinha sobrancelhas grossas, costas retas e altas e agudeza nos olhos. Seu cultivo havia atingido o pico do 3º rank, os outros discípulos ao redor dele sentiam a pressão que ele emitia. Ele é o 3º discípulo mais importante da seita dos discípulos externos Zhao e Jian. As pessoas ao redor deles exclamaram, com rostos cheios de preocupação e medo. A que veio com Zhao e Jian era uma jovem vestida de branco, cuja idade era a mesma de Zhao Feng, em torno de 13 ou 14 anos, ela tinha um rosto claro e bonito. Irmãzinha Xue. Zhao Feng olhou para a garota vestida de branco e sua boca inconscientemente se curvou em um sorriso zombeteiro. A garota na frente dele era aquela que entrou na seita com ele há meio ano, Zhao Xue. De volta à aldeia da Folha Verde, Zhao Xue era um grande fã dele. No entanto, depois que eles entraram na seita Zhao, eles se distanciaram um do outro, eles eram quase estranhos agora. Depois que Zhao Xue entrou na seita Zhao, usando sua beleza, ela rapidamente se tornou uma boa amiga de Zhao Yijian, que estava em 3º lugar entre os discípulos externos, e então, usando suas conexões, ela alcançou o 2º lugar no caminho marcial há meio mês. Nesse momento, Zhao Xue disse algo para Zhao Yijian. Ok, mas não demore muito. Zhao Yijian assentiu e se inclinou para o lado, sem nem se dar ao trabalho de olhar para Zhao Feng. Zhao Xue andou na frente de Zhao Feng, de forma complexa, e com um pequeno suspiro, disse. Irmão Feng, você finalmente chegou ao 2º posto. No entanto, Xueer vai lhe dar um conselho, não seja tão teimoso. Depois de entrar na seita, percebi que o lugar em que começamos é muito baixo comparado aos daqui. O que você quer dizer? Zhao Feng interrompeu a frase e respondeu com uma cara fria. Zhao Xue tinha um pouco de raiva no rosto, mas ainda assim mordeu os dentes e disse. Irmão Feng, Xueer vai aconselhá-lo mais uma vez, vá até o irmão Yijian e prometa-se a ele. Com a ajuda dele, só então você se fundirá com a seita principal Zhao, dessa forma você pode evitar problemas. Juramento? Zhao Feng deu uma risada fria. Ele não fará promessas a ninguém em toda a sua vida. Zhao Yijian tinha uma aura fria e era extremamente arrogante. Toda vez que ele via Zhao Feng, era com suas narinas, como se ele estivesse muito alto comparado a ele. Ao ver a expressão de Zhao Feng, Zhao Xue soube imediatamente que, conforme eles cresceram juntos, ela entendia Zhao Feng muito bem. Zhao Xue voltou para o lado de Zhao Yijian e murmurou algo. Ele não sabe o que é bom para ele, esse lixo inútil. Zhao Yijian disse com uma voz fria. Lixo inútil? As sobrancelhas de Zhao Feng franziram. Talvez porque ele viu Zhao Feng tão relutante, mas Zhao Yijian fez uma pausa e disse friamente. Ouvi dizer que você é o gênio da Vila da Folha Verde? No entanto, na seita Zhao, você é apenas um pequeno inseto. Nós nos encontraremos no concurso de treino familiar e eu vou te derrotar com apenas um movimento. Assim como eu diria, nos encontraremos no concurso. Zhao Feng cuspiu amargamente e então se virou para a Biblioteca de Artes Marciais.
Ele não queria continuar falando, pois eles iriam lutar dali a 2 meses, e aquele que tivesse mais força venceria. Quando a visão de Zhao Xue passou por Zhao Feng, ela brilhou levemente. Nesse ponto, ela sentiu uma sensação estranha vinda de Zhao Feng. Uma sensação que ela não conseguia entender. Ele realmente acha que é bom. Zhao Yijian bufou. Ele nem sequer pensou em Zhao Feng como um oponente sério. Entre os discípulos externos da seita, aqueles que haviam entrado no terceiro nível do caminho marcial não ultrapassavam 60 pessoas, e ficar em terceiro lugar entre eles. Era possível ver que ele tinha algumas grandes habilidades na manga. Zhao Xue deu um suspiro profundo em seu coração. Zhao Feng estava apenas procurando problemas para si mesmo. Zhao Xue entendeu muito bem a força de Zhao Yijian. Alguns dos terceiro ranks não conseguiram bloquear nenhum movimento dele. Depois de um tempo, Zhao Feng chegou ao local importante da seita, a Biblioteca de Artes Marciais. A Biblioteca de Artes Marciais era muito importante para a seita e, portanto, tinha anciãos protegendo-a. Discípulo do ramo? O ancião vestido de branco dentro da Biblioteca de Artes Marciais olhou para a identidade de Zhao Feng e franziu as sobrancelhas. Grande ancião. Zhao Feng tinha uma expressão educada, ele conhecia a força dos anciãos. Do olho esquerdo, ele sentiu uma força misteriosa vindo do ancião. Era uma camada de aura vermelha, que estava entre o sangue e a pele dele, mas estava constantemente se movendo por suas veias, e podia atacar a qualquer momento. Também podia atacar pelo ar e esmagar metal em pó. Zhao Feng sabia que o ancião vestido de branco já havia cultivado força interior em alto grau, o que poderia destruir 100 dele em um instante. Somente aqueles que estavam no quarto nível do caminho marcial ou acima poderiam ter força interior. Zhao Xue, Zhao Kun, esses aprendizes de artes marciais não teriam força interior. Zhao Feng fez uma reverência e disse: Ancião, quero ir para o segundo andar da Biblioteca de Artes Marciais. Alcançar o segundo posto aos 14 anos de idade é a média. No entanto, antes de se tornar um discípulo interno, devo lhe dizer que discípulos filiais e discípulos principais têm tratamentos diferentes na Biblioteca de Artes Marciais. O ancião de túnica branca disse. Quando Zhao Feng ouviu isso, ele parou por um segundo, mas então pensou nas novas regras da seita e entendeu imediatamente. Ancião, por favor, continue. Zhao Feng sabia que antes de ter poder absoluto, ele não tinha o direito de discutir as regras. O ancião vestido de branco disse com um rosto inexpressivo. Aqueles com o segundo posto do caminho marcial só podem entrar no primeiro andar da Biblioteca de Artes Marciais. O primeiro andar da Biblioteca de Artes Marciais tem muitas artes marciais de baixo nível e algumas de nível médio. Os discípulos da seita principal podem escolher 2 artes marciais de nível médio ou 4 artes marciais de nível baixo no máximo, e o limite para empréstimo é de 2 meses. Os discípulos do ramo lateral só podem escolher uma arte marcial de nível médio ou 2 artes marciais de nível baixo, e o limite de tempo é de 1 mês. Depois de ouvir as regras, Zhao Feng respirou fundo e disse: Este Júnior entende. Os discípulos do ramo tinham apenas metade da quantidade do tempo em comparação aos discípulos do ramo principal. Ok. Você pode entrar agora, mas o limite de tempo é meia hora. Sob a orientação do ancião de túnica branca, Zhao Feng entrou lentamente na Biblioteca de Artes Marciais, um lugar que ele sonhava em visitar. A Biblioteca de Artes Marciais era um importante terreno na seita, tinha coleções de diferentes habilidades marciais coletadas ao longo de centenas de anos. Elas eram usadas para ajudar aqueles da geração posterior na esperança de que pudessem expandir a família. Geralmente, o número e a qualidade das artes marciais de uma seita determinavam o quão forte a seita seria. Zhao Feng lembrou que na Vila da Folha Verde da família Zhao, não havia nem mesmo uma biblioteca de artes marciais. A Biblioteca de Artes Marciais era dividida em 3 andares. No primeiro andar havia uma grande quantidade de artes marciais, mas a maioria delas era de nível baixo, com algumas de nível médio também. O segundo andar aparentemente tinha as técnicas secretas e tradicionais da seita. A maioria delas era de alto nível, havia até mesmo algumas de alto nível lá. Entretanto, para entrar no segundo andar era preciso estar pelo menos no 4º nível do caminho marcial. E o terceiro andar era apenas um boato, pois nunca havia sido inaugurado. No entanto, para Zhao Feng, o segundo e o terceiro andares eram muito distantes, até mesmo as artes marciais do primeiro andar eram algo que ele desejava. Ele não tinha histórico na seita, e uma pessoa sem histórico ou talento excepcional não poderia acessar artes marciais de nível mais alto. Os punhos de metal flamejante que ele tinha eram apenas uma arte marcial de nível básico,
e eram ainda mais fracos do que uma arte marcial de nível baixo. Entretanto, depois de atingir o segundo nível do caminho marcial, ele teve o direito de entrar no primeiro andar e escolher uma arte marcial. Não é de se admirar que a seita Zhao seja uma das 3 grandes famílias da cidade Pena do Sol, que está no topo de várias centenas de outras famílias. Zhao Feng entrou no primeiro andar, com a respiração acelerada. No primeiro andar, ele podia ver alguns outros discípulos, mas todos eles estavam usando seu tempo para escolher suas próprias habilidades de artes marciais. De acordo com as regras, aqueles que entravam na biblioteca de artes marciais tinham apenas meia hora para selecionar. Então todos que entraram na biblioteca de artes marciais não perderam tempo. Tenho meia hora e preciso escolher uma arte marcial de nível médio ou 2 artes marciais de nível baixo. Zhao Feng respirou fundo e examinou as estantes de livros. O primeiro andar da biblioteca de artes marciais tinha vários milhares de livros, e cada livro tinha meia polegada de espessura. Encontrar uma ou 2 artes marciais em uma quantidade tão alta não foi fácil. Palma quebradora de pedras, punho de dragão irritado, espada colhedora de folhas, pé como vento. Diferentes tipos de habilidades de artes marciais fizeram os olhos de Zhao Feng ficarem coloridos. Zhao Feng virou rapidamente as páginas dessas habilidades de artes marciais para a primeira página. Essas artes marciais geralmente tinham seus resumos na primeira página. Lâmina de asa louca, lâmina como o vento, poderosa como um raio, usa velocidade para vencer. O requisito mínimo é primeiro posto do caminho marcial, para treinar esta habilidade é médio. Posto, baixo. Punhos de dragão irritados, podem aumentar a força do cultivador, podem colocar todo o poder em um ataque. O requisito mínimo é segundo posto do caminho marcial, treinar essa habilidade é bem difícil. Posto, pico do posto médio. Vento como pé, uma habilidade de combate corpo a corpo que usa velocidade para vencer. Quando treinado em seu potencial máximo, pode lutar contra muitas pessoas e não perder. O requisito mínimo é primeiro nível do caminho marcial, mas precisa de alto nível de compreensão. Nível, médio. Areia metálica, aumenta a defesa do corpo. Sob ativação total pode ir cabeça a cabeça com o mesmo nível do oponente. Alguém que pode treiná-lo para um nível alto pode usar seu corpo e lutar contra espadas e lâminas. O requisito mínimo é o segundo nível do caminho marcial e precisa de alta força de vontade. Nível, médio. As habilidades da biblioteca de artes marciais são muito mais fortes do que as habilidades básicas classificadas, exatamente como esperado. Zhao Feng ficou extremamente satisfeito, e as habilidades que ele viu eram principalmente de nível médio. Depois de folhear apenas dezenas de livros, seu coração já havia se tocado diversas vezes. No entanto, a biblioteca de artes marciais tinha restrições. Ele só podia pegar uma arte marcial de nível médio. Se eu pudesse tirar apenas alguns, seria ótimo. Zhao Feng não se sentiu disposto e pensou que era injusto. Os discípulos filiais só podem escolher uma arte marcial intermediária, enquanto os discípulos principais podem escolher 2. Para aumentar sua velocidade de escolhas, Zhao Feng começou a usar seu olho esquerdo. Com seu olho esquerdo, sua velocidade aumentou mais de 10 vezes. O olho esquerdo de Zhao Feng usou uma velocidade incrível para enxergar através dessas artes marciais. Ele só precisou de um olhar para entender tudo. Olhando para mais de 30 livros, Zhao Feng memorizou completamente o conteúdo deles e os comparou entre si. Depois de escanear mais de 50, Zhao Feng de repente percebeu algo. Não está certo. Zhao Feng congelou de repente. Ele voltou às suas memórias de outros livros. O conteúdo do livro apareceu em sua mente e nenhuma palavra estava errada. Esse. Zhao Feng sentiu-se tremer de excitação. Após a fusão com o olho esquerdo, a memória de Zhao Feng também aumentou. Pode-se dizer que ele só precisava olhar para algo uma vez e nunca mais esqueceria. Principalmente quando ele ativava o olho esquerdo, o conteúdo dos livros parecia estar gravado em sua mente. Zhao Feng nunca pensou que alcançaria o poder de nunca esquecer. Havia muitos rumores sobre gênios no continente Flor Azul, e nunca esquecer era um dos atributos que eles tinham. No entanto, o que nunca esquecia para a maioria das pessoas era que sua memória era boa, elas só precisavam ler uma vez e se lembrariam de 80 a 90% do conteúdo. No entanto, comparado ao nunca esquecer de Zhao Feng, o dele era claramente muito mais forte, ele literalmente não era capaz de esquecer. Com esse poder, na biblioteca de artes marciais, Zhao Feng poderia pegar mais alguns livros. Rápido! Zhao Feng parecia animado e começou a memorizar todos os livros que conseguia. Sua concentração foi levada ao máximo enquanto ele folheava as páginas assim que as lia.
Enquanto o conteúdo era observado com o olho esquerdo, não importava se eram palavras ou desenhos, ele memorizava tudo. Zhao Feng levou apenas 20 respirações para se lembrar completamente de um livro com 50 páginas. Nunca esquecer. Bom. Zhao Feng se sentiu bem, mas parecia ainda mais louco enquanto folheava os livros. Suas ações obviamente fizeram com que alguns dos outros discípulos desviassem o olhar. Acho que esse cara enlouqueceu. Talvez seja a primeira vez que ele entra e ele esteja muito animado. Alguns dos discípulos olharam para as ações de Zhao Feng e balançaram a cabeça. O tempo passou num piscar de olhos. Já havia passado 3/4 de meia hora. Zhao Feng soltou um longo suspiro. Ele se sentia cansado, mas isso ainda não conseguia parar a excitação nele. Nesse ponto, ele havia roubado mais de 100 livros de artes marciais. Essas artes marciais eram principalmente artes marciais de nível médio. Incluíam habilidades de punhos, habilidades de palma, habilidades de espada, habilidades de respiração, habilidades de trabalho de pés, habilidades de defesa e muito mais. Como Zhao Feng continuou usando seu olho esquerdo, sua mente ficou cansada. Em seguida, o olho esquerdo de Zhao Feng examinou a área e pousou em um antigo livro de artes marciais. A razão pela qual ele parou aqui foi porque Zhao Feng sentiu que os materiais deste livro eram diferentes dos demais. Zhao Feng pegou este livro e no topo havia 3 palavras: balsa levemente flutuante. Ele virou para a primeira página. Balsa levemente flutuante, arte marcial de alto nível, pode fazer o cultivador se mover pela neve sem deixar marcas, pode flutuar pelo rio e fazer a pessoa se sentir como um pássaro. Quando treinada alto o suficiente, a pessoa pode pular 2 vezes e até voar por breves momentos. O requisito mínimo é o 2º nível do caminho marcial e treinar essa habilidade é muito difícil. Além disso, a força interior aumentará a força. Alcançar o reino mais alto permitirá que uma pessoa seja a mais rápida de todos abaixo do 7º nível do caminho marcial. Zhao Feng primeiro pensou que essa era apenas uma habilidade comum de trabalho de pés, mas depois que viu salto duplo e força interior adicionada, seus olhos brilharam. Salto duplo excedeu os limites das artes marciais de nível médio, até mesmo algumas de nível alto não conseguem fazer isso. Além disso, força interior significava que essa habilidade era adequada para artistas marciais acima ou no 4º nível do caminho marcial. E a parte mais incrível foi, alcançar o reino mais alto permitirá que a pessoa tenha a velocidade mais rápida de todas abaixo do 7º nível do caminho marcial. Que exagero! Até mesmo alguns artistas marciais de alto nível não terão coragem de dizer isso. Os olhos de Zhao Feng brilharam e, sem hesitar, ele começou a ler o conteúdo de balsa levemente flutuante. Ele tinha uma pergunta em seu coração, porém, por que uma habilidade tão forte seria colocada no andar de baixo? E por que ninguém a aprenderia? Logo, Zhao Feng descobriu o motivo. Depois de virar para um quarto do livro, as palavras começaram a ficar borradas. O principal motivo era que o livro era muito velho, e o livro começou a mofar. Isso significava que este livro tinha apenas 1/4 do seu conteúdo original. Que pena! Zhao Feng ficou muito decepcionado. No entanto, ele não desistiu e continuou a usar o olho esquerdo nas palavras borradas. Usando todo o poder do olho esquerdo, Zhao Feng conseguiu ver as palavras sob o molde, o que já excedia a visão de um humano normal em pelo menos 20 a 30 vezes. Depois de ler 2 páginas, Zhao Feng sentiu sua mente cansar e seu olho esquerdo parecia não ter mais força. Se eu voltar atrás, posso ler lentamente todo o seu conteúdo posterior. Zhao Feng pensou até aqui, então pegou a balsa levemente flutuante do primeiro andar da Biblioteca de Artes Marciais. Balsa levemente flutuante? Você quer este livro? O ancião de túnica branca perguntou com as sobrancelhas franzidas. Sim. Zhao Feng disse educadamente. Este livro existe há 1000 anos e há partes nele que excedem as artes marciais de alto nível em muito. Depois de falar até aqui, a voz do ancião de túnica branca mudou. No entanto, apenas 1/4 deste livro pode ser visto. Uma nota importante: treinar completamente esta habilidade é super difícil, até mesmo alguns gênios não conseguem. Mesmo que eles consigam. Abaixo do 4º nível do caminho marcial, o potencial é restrito. Por fim, o ancião de túnica branca alertou. Eu o aconselharia a mudar de livro, ou então você nunca chegará ao 4º nível do caminho marcial e se tornará um verdadeiro artista marcial. Obrigado, ancião, pelo seu aviso, mas meu coração está decidido. Zhao Feng tinha uma expressão calma no rosto. Olhando para Zhao Feng partir, o ancião de túnica branca balançou a cabeça e disse.
Esses jovens de hoje em dia pegam o livro de maior classificação possível. Ele acreditava que Zhaofeng não seria capaz de aprender completamente o balsa levemente flutuante, pensando bem, mesmo que conseguisse, o que um livro de artes marciais poderia fazer? Saindo da biblioteca de artes marciais, Zhaofeng voltou para casa. Sentado na cama, ele fechou os olhos, dentro de sua mente, o conteúdo de cerca de 100 livros de artes marciais rapidamente veio à tona. Ter um suprimento tão grande de artes marciais deu a Zhaofeng uma excitação sem fim. Ele não conseguiu segurar sua felicidade e riu com a cabeça erguida. Um bom período de tempo se passou até que ele se acalmasse. No país das nuvens, uma habilidade de artes marciais de nível médio valia algumas centenas de pratas, e o dinheiro que Zhaofeng recebia por mês era de apenas 10 pratas. É claro que ele não poderia pegar as habilidades da seita e vendê-las. Se o fizesse seria punido, eles destruiriam seu cultivo e então o expulsariam da seita. Zhaofeng pegou 100 livros da biblioteca de artes marciais, a maioria deles era de alta classe e todos eles tinham pelo menos uma pessoa treinando no passado para que ele pudesse usar sua experiência. No entanto, escolher algumas habilidades de artes marciais desses livros não foi fácil. Foi bom que todos esses livros estivessem completamente gravados em sua mente, porque ele só precisava de um pensamento para compará-los entre si e escolher o mais adequado para ele. Uma única arte marcial poderia aumentar sua força, com a combinação de muitas artes marciais, poderia aumentar seu cultivo. Zhaofeng usou apenas meia hora para escolher 4 habilidades dos 100 livros. Elas eram: balsa levemente flutuante, punhos de dragão furiosos, técnica de respiração de empurrão de ar e flechas de meteorito contínuas. A habilidade balsa levemente flutuante era definitivamente a habilidade de maior nível entre todas, e Zhaofeng tinha uma grande chance de resolver as palavras que faltavam, afinal. Depois disso vieram os punhos do dragão furioso e a técnica de respiração de empurrão de ar, essas habilidades também compensavam uma a outra. Punhos do dragão furioso era um dos livros de pico do rank médio, e o dano causado por ele era alto. Ele comprimia a força de alguém em uma só e o poder era tão incrível que não era mais fraco do que algumas das artes marciais de alto rank. Zhaofeng tinha grandes expectativas em relação ao Punhos do Dragão Furioso porque ele aumentava a força do corpo. A força corporal forte era a base e os requisitos mínimos para força interior do caminho marcial. A força interior do caminho marcial era algo que tornava alguém um verdadeiro artista marcial. A técnica de respiração de empurrão de ar também era uma arte marcial de nível médio de pico. Ela aumentava a força do corpo, o sangue e o corpo. Quando treinada em um nível alto, havia uma chance de entender a força interior do caminho marcial. Punhos do Dragão Furioso e técnica de respiração de empurrão de ar funcionaram perfeitamente bem juntos, e quando usados juntos, seu poder é pelo menos comparável ao de artes marciais de alto nível, e houve um aumento na chance de entender a força interior do caminho marcial. Ponto. Zhaofeng estava muito feliz em seu coração. Quanto à última, flechas de meteorito contínuas, era uma habilidade próxima do nível alto. Por que ele escolheu uma habilidade com flechas? Isso porque funcionou bem com o olho esquerdo de Zhaofeng. Se eu não aprender uma habilidade com flechas, então vou lamentar pelo meu olho esquerdo. Zhaofeng tinha um sorriso nos lábios. Poderia ser imaginado que, com as habilidades de seu olho esquerdo, ele seria um arqueiro divino natural, e se ele aperfeiçoasse a habilidade com flechas. Depois de escolher as habilidades de artes marciais, Zhaofeng começou a cultivar. Ele começou com a técnica de respiração de empurrão de ar, já que corpo e sangue fortes eram a base do cultivo. Quanto mais forte o sangue de alguém fosse, mais forte seria o dano dos punhos do dragão furioso em combate corpo a corpo. Fechando os olhos, Zhaofeng mentalmente entrou no conteúdo da técnica de respiração de empurrão de ar. Um tempo depois, o sangue do seu corpo começou a circular lentamente. Assim tão fácil? Zhaofeng ficou chocado. De acordo com o conteúdo da técnica de respiração de empurrão de ar, a maioria das pessoas que conseguiam movimentar o sangue precisavam de pelo menos 4 a 5 dias, ou até 10 a 15 dias. Será que eu sou um gênio? Zhaofeng pensou um pouco, e então discordou de si mesmo. Porque se ele fosse um gênio, então não teria sido tão difícil para ele entrar no segundo nível do caminho marcial. Ele percebeu que depois de se fundir com seu misterioso olho esquerdo, a energia de sua mente havia aumentado. Sua velocidade de reação, compreensão e análise agora excediam a de pessoas normais. Quando ele estava aprendendo a técnica de respiração de empurrão de ar, um som de pp saiu dos olhos de Zhaofeng. Ao mesmo tempo, na dimensão escura como o breu, a tênue luz verde de 67 centímetros de raio girava a uma velocidade maior.
Meio-dia depois. Zhao Feng havia treinado a técnica de respiração de empurrão de ar até o primeiro nível e seu corpo exalava um leve e repugnante cheiro de suor. Ele sentiu que a força do seu corpo havia se tornado 30% maior. Eu fiz isso? Zhao Feng sentiu-se um tanto incrível. A técnica de respiração de empurrão de ar foi dividida em 3 níveis, e uma vez treinado até o pico do 3º nível, havia uma chance de entender a força interior do caminho marcial. Depois de mais meio-dias, Zhao Feng já havia treinado a técnica de respiração de empurrão de ar até o pico do 1º nível e foi então que a velocidade começou a diminuir. Ele mudou de ideia e começou a treinar punhos do dragão furioso, que combinava com a técnica de respiração de empurrão de ar. Como esperado, com a base da técnica de respiração de empurrão de ar, a velocidade de aprendizado dos punhos do dragão furioso foi muito rápida. Em apenas meio-dias, Zhao Feng aprendeu todos os 81 movimentos até o nível inicial. Os punhos do dragão furioso tinham poder extremo, especialmente quando usados com a técnica de respiração de empurrão de ar, a força explosiva era incrível. Zhao Feng estalou a língua secretamente. A parte mais surpreendente foi que depois de aprender os punhos do dragão furioso, a técnica de respiração de empurrão de ar avançou para o 2º nível e até foi um pouco mais longe. As duas habilidades se acompanhando tiveram um efeito incrível. Não é de se admirar que eles sejam perfeitos um para o outro. Zhao Feng riu em seu coração. Pelos próximos 4-5 dias, Zhao Feng continuou aprendendo os punhos do dragão furioso e a técnica de empurrão e respiração no ar, e ambas as habilidades foram treinadas a uma velocidade incrível. Naquela época, o cultivo de Zhao Feng estava se aproximando do pico do 2º nível do caminho marcial. Só mais um pouco e eu posso alcançar o pico do 2º posto, então o 3º posto também não estará longe. Zhao Feng estava cheio de expectativas. No dia seguinte, Zhao Feng saiu de casa e foi em direção à biblioteca de artes marciais. Isso ocorreu porque balsa levemente flutuante e flechas contínuas de meteorito precisavam de espaço aberto para praticar. Logo, Zhao Feng chegou em um canto do campo de artes marciais. Este era um lugar onde eles praticavam com arcos e flechas. Uma flecha deixou uma imagem residual no ar e foi disparada direto para o centro do alvo a 50 metros de distância. Grande habilidade com flechas. Não é de se espantar que o irmão Zhao Yui seja um dos 3 melhores arqueiros divinos da seita. Esta flecha provavelmente poderia atravessar a defesa de um 3º escalão e até matar bestas selvagens musculosas. Gritos animados vieram do lado. Formidável! Zhao Feng chegou na hora certa e exclamou. Ele sabia que o jovem chamado Zhao Yui era famoso por ser um arqueiro divino na seita. Zhao Yui puxou a corda e disparou 5-6 flechas na velocidade da luz, que formaram um anel ao redor do ponto vermelho do centro. Bom! Ótimo! Os discípulos ao redor começaram a aplaudir. Zhao Feng não prestou mais atenção porque sentiu que se tentasse, também poderia se tornar um arqueiro divino. Ele foi até um espaço aberto e pegou um arco aleatório. Então, ele apertou os olhos, como se estivesse mirando. Assim que ele pegou o arco, os discípulos ao redor do campo se concentraram nele. Olha! Quem é esse? Ele parece novo. Um discípulo viu e seus olhos brilharam. Esse garoto se chama Zhao Feng e ele veio de uma seita filial há meio ano. Não muito tempo atrás, ouvi dizer que ele ofendeu Zhao Yijian, que está em 3º lugar entre os discípulos externos. Também ouvi dizer que sua garota até o deixou agora. No entanto, alguns reconheceram Zhao Feng. Discípulo da família do ramo? Vamos fazer uma aposta e ver quantos anéis ele consegue acertar. Alguns discípulos olharam zombeteiramente para Zhao Feng. Até mesmo o arqueiro dourado, Zhao Yui, ficou perturbado com isso. Habilidades de flecha precisam de talento e integridade. Não é algo que qualquer um que queira aprender pode aprender. Zhao Yui estava arrogante e olhou fracamente para Zhao Feng. Zhao Feng não se incomodou com essas pessoas. Ele mal usou o olho esquerdo e o alvo a 50 metros de distância em sua visão ficou cada vez maior. A corda da flecha tremeu e a flecha voou pelo ar, quase atingindo o alvo, mas depois caiu no chão. Se flutuasse. Zhao Feng começou a suar, pois era a primeira vez que usavam um arco. Os discípulos ao redor do campo levantaram a cabeça e riram. De novo. Zhao Feng estava calmo. Errar na primeira flecha era normal. Em seguida, ele usou mais energia em sua flecha e fundiu a habilidade flecha de meteorito contínuo em seu coração. A segunda flecha foi direto ao alvo e ficou a um anel do meio. 9º anel. O campo ficou em silêncio.
Aqueles que estavam rindo ficaram com os rostos congelados. Até as sobrancelhas de Zhao Yui se juntaram. Nono anel, este já estava bem próximo do centro. Atirar a 50 metros de distância e acertar isso era bom até para alguns arqueiros mais velhos. Sorte! Isso deve ser sorte. Você está certo. Um iniciante não consegue atirar com tanta precisão. Sua primeira flecha nem atingiu o alvo. Os discípulos começaram a rir novamente e olharam para Zhao Feng. Entretanto, pouco antes de terminarem de falar, a terceira flecha disparou pelo ar. A flecha disparou como um raio e atingiu o alvo. Bem no centro. O campo ficou em silêncio mais uma vez. Até Zhao Yui ficou chocado. Todos tinham rostos de confusão e ficaram ali congelados. Minha sorte não é ruim. Zhao Feng deu um pequeno sorriso. Seus lábios se curvaram novamente em um sorriso, pois ficou provado que ele tinha um talento excepcional para o arco. Sorte? O que há com esse cara? A maioria dos arqueiros tinha rostos estranhos. Qualquer arqueiro era iniciante desde o começo. No entanto, era a primeira vez que viam alguém com tanta sorte. Garoto! Dê outro tiro! Alguns discípulos disseram de má vontade. Sim. Dê outro tiro! A maioria deles estava com olhares animados e começou a gritar. Zhao Feng queria ir embora, mas essas pessoas não estavam dispostas a deixá-lo ir. Havia alguns discípulos que estavam no terceiro nível do caminho marcial, e a maioria ali era mais velhos que ele. Zhao Feng deu de ombros e pegou o arco novamente. Fim dos capítulos do 1 ao 6. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!